Já paramos para pensar no mistério mais profundo do universo? Não aquele mistério distante, sabe? Aquele reservado estritamente a teólogos ou filósofos trancados em grandes bibliotecas. O nosso mistério. O mistério de cada ser humano que já pisou aqui. Afinal, quem é Deus? Por mais que a humanidade tente definir essa ideia ao longo da história, as palavras sempre parecem ficar aquém da realidade. Mas e se a resposta para essa inquietação não estiver em abandonar a nossa capacidade de pensar, e sim em usar a razão como nunca fizemos antes? É exatamente essa ponte lógica que vamos explorar agora nesta análise. Porque, parando para observar a imensidão cósmica, desde aquela harmonia matemática absurda das galáxias girando no espaço, até o pulsar invisível e supercomplexo da vida em uma única célula microscópica, uma pergunta inevitavelmente ecoa na nossa alma. Quem é o arquiteto de tudo isso? Diante de uma grandiosidade assim, é muito comum sentir um certo desamparo, quase como se fôssemos órfãos pateando no escuro à procura de um criador que muitas vezes parece oculto, totalmente silencioso. Mas aí entra uma perspectiva incrivelmente fascinante, ancorada na visão da doutrina espírita. Ela nos convida a construir literalmente uma ponte lógica. A dificuldade que sentimos para compreender a essência divina não é, de jeito nenhum, um sinal de que Deus está se escondendo. Na verdade, essa limitação reflete apenas o nosso estágio atual de evolução moral e intelectual. Pensemos numa criança bem pequena tentando entender os cálculos complexos da astrofísica. A matemática não está deliberadamente escondida dela, certo? É só a capacidade cognitiva que ainda precisa de tempo para se desenvolver. Da mesma forma, os nossos sentidos ainda são estreitos demais para conter toda a grandeza do infinito. Bom, vamos mergulhar fundo nisso. O texto de Allan Kardec, lá em O Livro dos Espíritos, não traz um Deus construído ou inventado pela imaginação humana. Ele traz alguém que se revela através da lógica inabalável dos fatos naturais. Ao definir o Criador simplesmente como a inteligência suprema, a obra entrega a chave de ouro para uma fé autêntica e, acima de tudo, raciocinada. Afinal, se tudo que existe no mundo tem uma causa, um universo com uma precisão tão impressionante como o nosso exige obrigatoriamente uma inteligência primordial por trás dele. E como a nossa razão pode ajudar a entender melhor essa inteligência primordial? Simples, através da dedução lógica. Um relógio perfeito pressupõe um relojoeiro brilhante, não é? A inteligência humana é perfeitamente capaz de deduzir as características absolutamente necessárias dessa divindade, criando um verdadeiro farol da razão. Esses atributos formam um edifício lógico tão bem interligado que, se a gente tirar ou invalidar qualquer uma dessas características, a lógica universal simplesmente desaba. Vamos dar uma olhada em cada um desses pilares essenciais. O primeiro atributo totalmente inegociável é que a causa primária precisa ser única. Imaginemos a engenharia do universo. Se houvesse dois deuses ou duas verdades soberanas operando ao mesmo tempo, essas forças fatalmente limitariam uma à outra. O resultado de poderes divididos seria o puro caos. Simplesmente não existiria essa harmonia universal absoluta que a gente observa o tempo todo nas leis da física e da natureza. Avançando para o segundo pilar, vemos que o Criador precisa ser eterno. A lógica ensina que, se a inteligência suprema tivesse tido um começo no tempo, ela teria que ter saído do nada absoluto, o que, convenhamos, é impossível, ou então teria sido criada por um outro ser ainda mais antigo e poderoso. Logo, por definição, a causa primária não pode ter tido um começo e também não terá um fim. E isso nos leva de forma brilhante ao terceiro ponto estrutural, a imutabilidade. A lógica aponta que a perfeição pura simplesmente não admite transformação. Por quê? Porque tudo que muda ou evolui está caminhando em direção a um estado melhor. Logo, não era perfeito antes. A própria estabilidade das leis universais que regem o cosmos, desde a gravidade até as órbitas dos planetas, depende inteiramente dessa natureza inalterável. Além disso, a inteligência suprema deve ser imaterial. A natureza dele tem que ser radicalmente diferente de tudo o que conhecemos como matéria. Se fosse de essência material, essa força estaria inevitavelmente sujeita ao desgaste natural, à transformação e à degradação trazidas pelo tempo. E isso, claro, entraria em choque direto com aquele atributo da imutabilidade que acabamos de ver. Aí chegamos num ponto crucial, a onipotência. Todo o poder existente emana na sua raiz dessa única fonte. Se faltasse poder absoluto ou controle sobre uma única e minúscula fração do universo que fosse, essa inteligência já não poderia ser classificada como a causa primária que sustenta todas as coisas. E para coroar esse farol da razão, chegamos ao atributo mais profundo e acolhedor de todos. O Criador precisa ser soberanamente justo e bom.
É essa sabedoria providencial que ativamente sustenta e nutre toda a criação. Isso reflete uma perfeição amorosa e inesgotável, que ampara, guia e educa constantemente cada aspecto da vida, desde o microscópico até o macroscópico. Agora, quando olhamos para toda essa estrutura lógica, surge um contraste bem revelador. O grande equívoco histórico de diversas tradições religiosas foi exatamente abandonar esses atributos lógicos como guia. Ao longo dos séculos, a humanidade acabou projetando as próprias falhas e emoções no divino, antropomorfizando o Criador. Pintaram essa inteligência com cores de paixões terrenas, ciúmes, ira, vingança, criando uma figura punitiva que gera medo onde deveria haver confiança. A fé acaba virando pura superstição quando perde de vista essa lógica impecável. E quando a teologia decide caminhar sem a luz da razão, ela frequentemente naufraga no absurdo. Pensemos no seguinte questionamento lógico. Como seria possível conciliar a ideia terrível de uma condenação eterna ao sofrimento com o atributo de uma perfeição soberanamente boa e amorosa? Simplesmente não bate. Compreender o Criador por meio dos seus atributos reais desfaz os fantasmas do medo irracional, substituindo a angústia por um respeito e uma profunda admiração filial. Mas manter essa coerência levanta um desafio teórico super instigante: o conceito da onipresença. Se o Criador é tudo isso, como a mente humana pode conceber uma inteligência que está presente em toda parte simultaneamente? Como é possível, de um ponto de vista puramente racional, escutar a prece íntima de uma mãe aflita aqui na Terra e, na exata mesma fração de segundo, sustentar o movimento gravitacional de constelações imensas a bilhões de anos-luz daqui? Para ajudar a tatear de forma mais concreta essa verdade tão grandiosa, a literatura espírita traz uma analogia didática lindíssima: o conceito do fluido inteligente. O exercício é imaginar o espaço cósmico não como um grande vazio escuro, mas inteiramente preenchido por um meio sutilíssimo. Como o ar que nos envolve sem que a gente veja, ou a luz que preenche o ambiente sem que a gente toque, mas infinitamente mais leve. E o mais impressionante, dotado de inteligência e sensibilidade em cada ponto microscópico. Isso ilustra de forma brilhante a conexão inquebrável de toda a criação. É a diferença exata entre a onda e o oceano. A onda certamente não é o oceano inteiro, mas é impossível que ela exista fora dele. Nós somos as ondas, Deus é o oceano. Quando se emite um pensamento, uma emoção sincera ou um pedido de socorro, esse movimento interno gera uma vibração que se propaga instantaneamente por esse fluido, como as ondulações de uma pedra jogada num lago calmo. Contudo, vale uma ressalva importante para manter a lógica. Essa é apenas uma analogia pedagógica. A causa primária não se confunde com o universo em si, mas a ação inteligente dele banha e envolve absolutamente tudo. Trazer essa filosofia tão profunda para as ações do dia a dia transforma completamente a nossa maneira de viver. O que aprendemos de forma super consoladora aqui é que aquele isolamento que tantas vezes experimentamos é, na verdade, só uma ilusão provocada pelas limitações materiais. Nos momentos de maior dor, ou naquelas noites de profunda solidão em que acreditamos não haver ninguém compreendendo a nossa angústia, a realidade estrutural do universo nos garante que estamos, de forma bastante literal, imersos e respirando o amor e a presença constante do Criador. E essa compreensão de proximidade absoluta redefine como enxergamos o poder da nossa comunicação íntima. A prece, sob essa ótica tão lógica, não exige de jeito nenhum fórmulas exteriores decoradas, palavras rebuscadas ou imensos templos de pedra. Ela é, de um jeito muito simples e acessível a qualquer pessoa, o ato de sintonizar a própria alma com essa presença infinita que já habita o mais íntimo e profundo no nosso ser. Tem uma máxima muito poderosa, relembrada pelo apóstolo Paulo no Areópago de Atenas, que resume essa jornada com precisão cirúrgica. Pois nele vivemos, e nos movemos, e existimos. É profundo, não é? A analogia perfeita seria comparar a humanidade a peixes nadando em um oceano infinito de amor e luz, que, ironicamente, ficam o tempo todo perguntando aos outros onde é que está a água. A água está ao nosso redor o tempo todo. Ela sustenta o nosso peso, preenche o nosso ser e nos dá continuamente a vida. Caminhando para a conclusão, chegamos a um insight final que amarra todo esse conhecimento. A chave real desse processo de conexão não está apenas em acumular dados intelectuais. À medida que o próprio espírito se eleva em moralidade e ética, o entendimento do infinito naturalmente se expande. E o detalhe mais maravilhoso é este: isso não acontece porque a causa primária de repente muda de forma, mas simplesmente porque nós, como observadores e aprendizes, crescemos e ampliamos o nosso campo de visão.
Então, a grande e provocativa questão que fica para reflexão é esta: como essa presença infinita tem sido sentida nas escolhas, nos atos e nos silêncios do dia a dia? Afinal, cada atitude ganha um peso totalmente novo quando se compreende logicamente que jamais se está só no universo. Fica aqui o convite para refletir profundamente sobre essa conexão inquebrável com a inteligência matriz do cosmos. E se este conteúdo fez sentido e trouxe clareza, compartilhem essa análise com pessoas que também buscam respostas, não pelo dogma, mas através da lógica. Inscrevam-se para acompanhar os próximos materiais e continuemos juntos nessa jornada fascinante de aprendizado. Até a próxima análise.